Olá, bem-vindos ao dia 6. O tema de hoje é: a vida é uma atribuição temporária. A gente falou ontem sobre duas visões que Deus tem da vida ser um teste e da vida ser um cargo de confiança. E hoje, o capítulo 6, o dia 6, é sobre a terceira visão que Deus tem sobre a vida, que é: a vida é uma atribuição temporária. Uma das primeiras coisas que ele vai falar é que a gente precisa sempre lembrar de duas verdades. A primeira é que, em comparação com a eternidade, a nossa vida aqui é muito breve. Tipo, o que a gente vive aqui, se a gente for comparar com a vida eterna, é praticamente nada, praticamente zero. Isso aqui quase nem conta de tão breve que é. Mas conta, entendeu? Mas é só numa questão de comparação de tempo, assim, que eu acho que é incomparável você querer comparar a eternidade com algumas décadas. E a segunda é: a Terra, essa terra que a gente conhece, é apenas uma residência temporária. Então a gente não tem que se apegar muito das coisas daqui. E eu acho que isso acaba mudando totalmente a nossa perspectiva. Quando você pensa que aqui não é a sua terra, que você não deve se apegar às coisas daqui, isso muda totalmente o jeito que você vê as coisas e o jeito que você reage às coisas. Aí, uma outra coisa interessante que ele vai falar aqui é: a gente tá só de passagem, a gente é peregrino, estrangeiro. A nossa nacionalidade é uma coisa muito forte, né? É de onde você veio, onde você nasceu. Isso faz muito parte de quem você é, a sua nacionalidade. E a nossa pátria, a nossa nação, a nossa o verdadeiro eu de onde a gente veio, não é aqui da Terra. A Bíblia fala, inclusive, que a gente tem uma pátria, que a nossa pátria é celeste. Então, a gente tá simplesmente como estrangeiros aqui, a gente não é daqui. E aí ele vai fazer uma comparação muito interessante. Em 2 Coríntios 5:20, tá escrito que nós somos embaixadores de Cristo. E aí ele vai fazer uma comparação da gente, assim mesmo, como embaixadores. Porque, por exemplo, o embaixador, ele quando vai em outro país, ele vai pra lá com uma missão, certo? Ele tem alguma coisa a cumprir. E ele vai acabar aprendendo coisas da cultura, ele vai ter que se adaptar a costumes e abraçar muita coisa daquele lugar que ele tá. Mas ele nunca vai deixar de ser daquele outro lugar. Porque quando ele virar totalmente desse novo lugar, então ele terá deixado de ter sido de onde ele veio. E digamos que isso é considerado traição. Então a gente tem que saber lidar, transitar e estar nesse mundo sem nunca esquecer que a nossa verdadeira essência, a nossa pátria, a nossa nacionalidade não é daqui. Bom, aí ele fala uma coisa assim bem interessante, que tipo assim, esse aqui, a nossa vida aqui, não é o fim da história. O que a gente tá vendo aqui é um processo, é uma jornada, uma caminhada que tem uma missão a ser seguida, um propósito a ser seguido, mas não é o fim. E a gente nunca vai se sentir plenamente satisfeito com as coisas daqui, porque a gente foi feito por uma coisa muito maior. E eu acredito que seja por isso que Jesus preenche esse vazio que todo ser humano tem. C.S. Lewis, inclusive, fala que todo ser humano tem um vazio em forma de Deus, que nada mais pode preencher, porque é igual aquele brinquedo caixa em caixa. Você não consegue encaixar uma outra pecinha no buraco da pecinha quadrada, porque cada pecinha foi feita para o seu lugar. Tem um buraco dentro da gente que está em forma de Deus e que só Deus pode preencher. E Deus, que vem da nossa pátria real, que é de onde é a nossa nacionalidade, que ele é da nossa terra natal, digamos assim, ele que pode preencher esse buraco e ele que deixa a gente plenamente satisfeito, porque é ele que carrega esse anseio de algo mais que a gente tem. E, por fim, ele vai falar aqui, não por fim ainda, mas mais ou menos isso, que, tipo assim, por isso que tantas coisas, às vezes a gente sente que não se fecharam, sabe? Tantas promessas que não foram cumpridas, tantas orações que talvez não tenham sido atendidas, tantas coisas que estão injustas, além de todo o mal que entrou no mundo e de tantas coisas que todo mundo sofre como efeito colateral das opções que a humanidade fez. Sabe aquela frase, as coisas, se não deu certo é porque ainda não é o final? Então, ainda não é o final. E o fim da sua vida não vai ter sido o fim ainda. O fim é quando Jesus voltar e a gente for pro céu e, enfim, e viver em paz, eterna alegria e na eterna presença de Jesus. Então, você não chegou em casa ainda, você não chegou ao final.
muita coisa ainda vai dar errado pelo caminho. Não é tão animador, mas é animador, entendeu? Aí é o seguinte, tema para reflexão. O mundo não é o meu lar. O mundo é um lugar que eu estou com uma missão e com um propósito, como embaixadora de Cristo, vivendo testes, vivendo um cargo de confiança, vivendo uma atribuição temporária que é a minha vida, mas não é o meu lar não é aqui. Eu estou caminhando, eu estou mirando a minha casa, mas a minha casa não é aqui. O versículo para memorizar é 2 Coríntios 4,18, você pode procurar na sua Bíblia. E a pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver nesse exato momento? Eu fiz algumas perguntas que a gente pode analisar para pensar o que a gente está fazendo. O que tem preocupado a gente? Quais são os nossos focos e as nossas prioridades? Isso que a gente está vivendo, isso que a gente está escolhendo, as nossas prioridades, os nossos focos, eles fazem sentido quando a gente pensa que o nosso foco é a vida eterna e não a vida terrena? E então você acho que deve analisar essas coisas. Quais têm sido as suas opções? O que a gente tem escolhido? O que a gente tem escolhido viver aqui? Será que o que a gente tem escolhido viver aqui tá focando na nossa vida eterna? Que é, tipo, a nossa vida mesmo, que vai ser, que nenhum de nós pode imaginar, mas que eu imagino que vai ser incrível, porque está vindo de Jesus, só pode ser incrível. Enfim, é isso. Amanhã a gente se encontra novamente para o nosso dia 7. E se você estiver acompanhando a leitura, não se esquece de compartilhar. Clique em gostei, se inscreve no canal e amanhã a gente se vê. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!